A proposta que temos na nossa conversa hoje é a propósito de um desafio que foi lançado a Jesus e que, com a sua profunda inteligência, mas sobretudo com o seu amor inexcedível, ele conseguia, portanto, tirar das oportunidades que surgiam o melhor para transmitir alguma ideia ou para desfazer equívocos, para quebrar paradigmas. Esta passagem do Evangelho é interessantíssima porque revela um instante muito singular. Eles tentavam desafiar Jesus falando e trazendo a questão de um tributo. Esse tributo é usado durante todo o tempo quando eles abordam Jesus, a palavra pagar. É-nos lícito ou não pagar a César o imposto? E a resposta de Jesus foi muito interessante quando ele quebra essa lógica e diz assim: mostrai-me. Primeiro ele pergunta o que estavam tentando, por que não assumem logo, por que não vão direto ao ponto? Estão tão cheios de ardis, estão cheios de malandragem, por que não vão direto ao ponto? Deixa de ser hipócrita, vai direto ao ponto. Mas já que você está me tentando e quer saber, mostre-me a moeda que se dá. Olha, Jesus já mudou o verbo. Ele não falou que se paga, ele disse que se dá em retribuição a esse imposto. E aí eles mostram a moeda, ele diz: quem é essa inscrição? De César. E aí o que diz Jesus? Simplesmente ele diz assim: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mas o verbo já não é mais pague a César o que é de César e nem pague a Deus o que é de Deus. Primeira questão proposta a Jesus: desapegue-se. Esta moeda não é sua, dê a César, não é sua. A primeira questão que Jesus já coloca para nós é que os bens são transitórios e nos chama a atenção para a impermanência das coisas. Então, dar a César o que é de César é começar a exercitar a ideia do desapego e entender que não há propriedades do ponto de vista do ser e da essência de quem somos. Há uma música, um rock popular, que é conhecido, eu esqueço agora qual o grupo que cantava, a banda, mas lembro que a Nana Caymmi regravou. E uma da estrofe diz: só é seu aquilo que você dá. E essa é uma questão extraordinária. Toda vez que eu retenho, seguro, capturo e me apego, é porque não é meu. É porque eu não consigo me suprir. É porque eu não consigo ter sustentabilidade naquilo. E por não ter esses atributos, eu tenho que reter, eu tenho que segurar. Porque a minha mente é restrita. Porque a minha forma de ver é da limitação. É como nos diz Joana de Ângeles, é o ser iludido pelo não ser. Porque na minha essência, eu não sou o cargo que ocupo, eu não sou a filiação que tenho, eu não sou o emprego, nem a condição de biografia que eu ostento. Na psicologia transpessoal, quando se usa uma dinâmica da pessoa buscar conhecer-se, não apenas pelo silêncio, mas pela manifestação dela sobre o que ela sabe de si própria, tem uma técnica que propõe as pessoas duas a duas, uma falar para a outra, isso depois, como o Tom já nos propôs, respirar bem e trazer a presença para você mesmo, assumir-se presente. Nesse momento, a presença significa viva o presente. Não se perca iludido lá no passado, a lamentar-se o que fez, o que devia ter feito, o que aconteceu, o que não aconteceu.
Mas também não fique se projetando no futuro, em devaneio, sonhando o que vou fazer ou deixar de fazer. Mas coloque-se no presente, que é o tempo real, aquele que faz a diferença. E o único tempo em que você realiza alguma coisa. Também foi colocada a questão da dor e do sofrimento. A dor, ela nos chama sempre no estado presente. Ela é um fenômeno, às vezes, físico, fisiológico. É um estado em que acontece e nos alerta, nos chama e acende. Essa é a dor. O sofrimento é uma ação que vem posterior a essa dor e que pode ele ampliar a dimensão dessa dor e ampliar-se mais ainda quando eu agrego a ele reclamações, queixumes, sofrimentos, acusações, culpas, medos e por aí vai. E aí eu estendo esse sofrimento e eu me perco nisso, porque eu deixo de estar presente no aspecto que ali está. Um exemplo, surge no meu corpo um problema, um caroço, um edema. E nesse momento, que aquilo me dói fisicamente, eu já começo a dizer, o que será isso? Que consequências terá isso? Eu preciso ir logo no meio. O que é que pode ser as consequências? E eu começo a imaginar que aquilo deve ser um mal muito terrível, que eu tenho que curar logo, que eu tenho que cuidar. Eu não tenho informação nenhuma sobre esse problema, a não ser a dor que está acontecendo. Aquela dor está ali, e é ela só. Só que eu começo a ampliar. Meu Deus, isso pode ser muito grave, eu tenho que ver. E eu vou atrás de marcar o médico, e aí ele não pode atender naquele dia. Enquanto ele não atende, o meu sofrimento vai a 1000, e eu fico imaginando coisas e reproduzindo coisas, etc. Esse sofrimento, ele está ampliado por uma criação mental. Por algo que eu estou criando, mas não é fato. Eu não tenho nenhum elemento que sustente isso. Mas eu me deixo perder nessa situação. Então, quando Jesus nos fala sobre a necessidade de nós nos desapegarmos, é um pressuposto básico estarmos em estado de presença. Porque só quando eu estou no meu estado de presença, quando eu estou no estado de autoconsciência acerca de quem realmente eu sou, ou do momento presente que eu vivo, é que eu consigo discernir melhor e consigo dar rumos e diretrizes melhores à minha vida. E então, quando essa resposta veio e foi colocada, segue o evangelista dizendo, e eles se admiraram da resposta de Jesus. Eles não se admiraram da resposta de Jesus, eles não entenderam foi nada. Porque o que eles queriam era algo muito restrito a uma visão tacanha, pequena. E Jesus lhes falou de mundo, numa visão sistêmica, numa visão nova. Mas não falou para as pessoas àquela época, falou para as pessoas em qualquer tempo, em qualquer momento. O que é dar a César e o que é dar a Deus? No mundo em que vivemos, na situação em que estamos. As nossas vidas são tão atribuladas, são tão desafiadoras, no dia a dia, nas rotinas de trabalho, ou nos desafios daquilo que nos cabe fazer, que muitas vezes nos perdemos, e até cometemos o equívoco de nos separar e de nos seccionar. E nesse momento eu me perco nesse processo, porque eu imagino que dar a César é uma coisa e dar a Deus é outra. Apenas o que quis Jesus nos mostrar é que isso se dá de forma simultânea e onde eu estiver. A única forma necessária para que eu possa fazer isso de forma integral é estar consciente. Por exemplo, eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego, mas eu não estou muito satisfeito com isso. Foi o que surgiu, era o que me era apresentado, eu tinha que me manter minha família, então é o que surgiu e eu aceito trabalhar, eu aceito esse emprego. Bem, algumas necessidades me levaram a ele. Mas uma coisa também tem que estar presente nesse processo. Quando eu aceitei inteiro ou eu aceitei aos pedaços?
Tipo assim, não, isso aqui é passageiro. Isso aqui é só para transitório, para que eu possa depois chegar aonde eu estou querendo. Pensem exatamente em uma situação como essa, em que a pessoa, ao imaginar que aquilo é passageiro, ela começa a imaginar que aquilo ali também não lhe traz felicidade. Não promove bem algum a ela. Então ela começa a observar essa atividade como um pagamento. Eu vou lá pagar com o meu suor, com o meu trabalho, para ter de volta algum retorno em moeda. Esse processo, ele nos reduz. E nesse momento, nem estou dando nada a César, e muito menos a Deus, eu estou pagando a César. E esperando que nesse pagamento, Deus me recompense. Tenha piedade de mim, me ajude, olhe por mim, para que essa coisa melhore. Mas se o meu foco for, é transitório, mas mesmo transitório, eu aceitei fazer, eu vou dar o meu melhor. E o que eu fizer aqui, será aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Então, se eu estou atendendo alguém, mesmo num posto de saúde, numa recepção, em um lugar extremamente complexo, com pessoas o tempo todo me perturbando, entre aspas, demandando o que cabe a elas demandar, o que eu faço, faço pelo meu melhor. Ponho o meu melhor sorriso, ponho o que eu tenho de melhor para fazer e vou lá e faço. Nesse momento eu não estou pagando a César. Eu estou dando a César o que é de César. E estou dando a Deus o que é de Deus. Porque na hora que eu me permito, como diz André Luiz, fazer do meu trabalho na alegria, esse trabalho se converte na alegria do trabalhador. Então, nesse momento, quando eu faço isso com alegria, eu estou me presenteando. Eu estou transformando o meu dia em algo útil, em algo importante. E eu substituo trabalho, que na origem do latim significa 3 paus entrelaçados e que eram colocados no pescoço do escravo. Porque trabalho era de escravo, era de povos dominados. Porque os homens poderosos e as pessoas de inteligência não trabalhavam, pensavam, dialogavam, filosofavam. O trabalho era algo menor. Passou-se o tempo e a tradição na sociedade humana manteve a ideia do trabalho sempre como essa coisa do sacrifício, de fazer, de dar a minha mão de obra. Mas o ideal é que nós abstraiamos essa ideia de trabalho e observemos isso como obra. Aquilo que eu faço, aquilo em que eu me reconheço quando eu faço, e aí deixa de ser trabalho, passa a ser poesis, obra, é o meu melhor. E toda vez que você está fazendo o seu melhor, você está dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É quando nos diz Joana de Ângeles, quem faz o que pode, faz o máximo. Mas não se sabote. Porque muitas vezes nós nos sabotamos. E nos apequenamos e dizemos, mas o que eu posso fazer? Eu sou tão limitado, eu posso tão pouco, quem sou eu? E aí, lembremos-nos de Nelson Mandela. O que nos mete medo não são as nossas fraquezas, não são as nossas limitações. O que nos mete medo é a nossa luz, é a nossa força, é a nossa grandeza. Porque quando tivermos de assumi-la, não teremos mais desculpas. Não teremos mais argumentos pueris para dizer não fiz, não posso, não consigo, está além da minha capacidade. Porque quando eu assumo a luz divina que há em mim, não há mais o que discutir. E é esse o desafio que a doutrina espírita nos faz. Assuma-se, não é? Você é ou não é partícula divina?
Você é ou não é um ser divino? Não era Jesus que dizia, vós sois deuses? Quem quer se apequenar apenas quer arranjar um pretexto para adiar os processos. E por que eu adio os processos? Porque eu sou mau? Porque eu sou imperfeito? Eu adio os processos, voltando a Joana de Ângeles, porque o ser está iludido pelo não ser. Acredita que ele é o que tem, acredita que ele é o que está retendo, e não aquilo que na essência ele realmente é. E por não nos conhecermos em essência, nós vacilamos tanto, nós nos equivocamos tanto, nós deixamos a nossa mente nos conduzir e nos levar. A mente é um instrumento valiosíssimo. A mente e o ego são instrumentos que devem ser bem empregados, mas na ação da alma, da consciência, do eu superior. E não nos deixarmos levar pelas inquietações, pela questão da ansiedade, que está sempre presente em tudo e faz parte desse dia a dia. Mas são ilusões, são crenças, são paradigmas que a gente estabelece e segue. Como diz aquela música, vida de gado, povo marcado, faz um, todo mundo faz igual. E depois quando os ajustes são feitos, a gente passa a perceber os ajustes interiores, o reconhecimento de si mesmo, sobre quem eu sou. Eu consigo parar para olhar para isso e dizer, por que eu estou fazendo isso? Esse questionamento é importante. A pedagogia dos índios, como nos diz Rubem Alves, consiste em não dar respostas a perguntas que não foram feitas. Enquanto que nós costumamos chegar para as pessoas e dar lições. Na visão da pedagogia dos índios, não há por que dizer nada se não me foi perguntado, se não me foi perquirido. Então, para que dizer? Aquilo só vai ser valorado se realmente eu tiver necessidade de saber sobre aquilo. O mais podem ser palavras jogadas ao vento. Essas situações que a vida vai nos abrindo, nos chama, Buda, a atenção para dizer que no dia a dia você vai sendo absorvido pela rotina. Você vai aceitando repetir a cada dia as mesmas coisas que você fez no dia anterior. Até caminhar pelos mesmos lugares você faz. Até repetir tudo igual você faz. E repete, é como se fosse uma repetição. E você se conforma com essa repetição. E o desafio que nos é posto nesta doutrina é, observe isso. E aí é quando o Buda diz, o ser que para, ilumina-se. O que é parar? O parar é contemplar. Quem de nós aproveitamos para contemplar as nossas vidas? Podemos fazer isso à noite, antes de dormir. Respirar, olhar para o nosso dia e dizer, como foi o nosso dia? Foi agradável? Não foi? Foi bom? Não foi? Onde foi que eu me gostei e onde foi que eu não me gostei? Onde foi que eu me encontrei e onde eu não me encontrei? Mas fazer esse exercício não é para sofrer, não. Meu Deus, como foi que eu fiz essa besteira? Eu não podia ter feito isso. Claro que podia, tanto que podia que fez, gente. Bobagem. Fez. Não gostou? Olha para isso e diz, podia ser diferente? Podia. Como? Pergunte. Tem alternativa? Tem. Ah, então vai lá e faça diferente. Dá certo. Oportunidades você vai ter. Todas as possibilidades continuarão ao nosso alcance. Mas sempre no sentido de que nós nos permitamos nos conscientizarmos de quem nós somos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, como é uma visão sistêmica de Jesus, parte do princípio básico em que ele fundamentou tudo o que ele diria, que era amar a Deus sobre todas as coisas, dai a Deus, e ama a teu próximo como a ti mesmo, dai a César. Na nossa relação humana, que não dá para escapar dela, e nem por que fazer isso,
Porque essa é uma jornada, é uma etapa, é um caminho. Nós não poderemos abrirmos-nos, iluminarmos isoladamente, sozinhos. Também ninguém vai poder fazer isso por nós. E aí eu me lembro de Leloup, quando ele traz uma expressão linda, e que Roberto Crema repete tanto, que diz assim: ninguém ilumina-se ou salva-se a si mesmo. Ninguém ilumina ou salva ninguém. Porém, nós nos iluminamos, nos salvamos no encontro. Quando nos permitimos estar com o outro, não disputando ou pelejando, mas perguntando, compartilhando, observando no outro quem somos, recebendo feedbacks, dando feedbacks, ou seja, acolhendo informações e passando informações. Então aquela técnica transpessoal que pedia para que a pessoa, depois de respirar e trazer-se para a consciência, e durante 3 minutinhos, falasse de si um para o outro, olhando nos olhos. Mas falar de si sem se elogiar, sem se criticar, sem fazer nenhum juízo de valor. Narrar-se. Como você narraria um livro? Você narraria um microfone? Seria um microfone, é um formato meio cilíndrico, né? Na ponta ele tem aqui uma esponja, né? Na cor preta. E eu não estou estabelecendo nenhuma emoção nisso, eu estou narrando. Narrar-se por 3 minutos. A maioria não consegue falar de si, faz biografia. Eu sou fulano de tal, nasci em tal lugar. Isso é biografia, não é falar de si. Falar de si é falar de como é você, seu mundo interior. Narrar-se. Olha, eu sou uma pessoa muito extrovertida, muito alegre, as coisas vão acontecendo e eu vou acolhendo. Então, não, eu sou uma pessoa muito pessimista, as coisas nem aconteceram e eu já lamento e tal. Mas não faça juízo de valor, apenas se narre. 3 minutos. Chegar a meio minuto já é uma luta. De 1/2 para 1 minuto é um sacrifício imenso. Chegar a 3 minutos, acreditem, é terror. Mas se pedisse para falar da vida alheia. Então mostre como nós conseguimos dar conta do que está fora, mas resolvemos fugir desse encontro conosco mesmos. Porque estamos sempre atrás de pagar, ou de nos defender. Se pago ou não pago o tributo. Se aceito ou não aceito a provocação que essa pessoa me faz. Se me comparo ou não me comparo com ela. Ou se permito que ela se compare. Seja o que for, é para fora. Eu me recuso a ter como referencial a minha própria essência. Porque em algum momento eu passo a acreditar que eu não sou Deus em mim mesmo. Não me pretextando ser Deus, mas como dizia Jesus, eu e o Pai somos um, ou seja, eu me sinto em Deus e eu percebo Deus em mim. E esse é o nosso desafio, a percebermos-nos dessa possibilidade, entendermos que nós não somos essa personagem transitória desse processo, há algo mais importante do que pagar, do que ter que. Há algo mais interessante nessa vida do que permitir-se viver essa experiência, dessa jornada, desse instante em que eu me dou. E quando eu me dou, é porque eu me reconheço possuidor de dons e de talentos. Aí eu já não pago, aí eu já me dou. Então eu queria trazer para vocês essa ideia de Jesus de nos convidar a não encarar essa experiência como uma experiência de pagamento, de resgate, de retribuição, de obrigação, e sim como um desafio de estar sempre que possível me observando as coisas, me trazendo no foco para o tempo presente, quem eu sou, o que estou fazendo nesse momento. E nesse desafio, eu me permito dar do que há em mim,
E aí é a meu próximo, é a Deus, porque sobretudo eu já não nego mais dar a mim mesmo. Porque quando aprendo a dar a mim mesmo, não na visão egóica, mas na visão do alto amor, eu estou inexoravelmente dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Já que a música que falamos aqui no início era sobre os anjos, a última que foi cantada, vou repetir o poema de Menotti Del Picchia. Apenas fazendo uma observação, não creio que um dia todos nós seremos. Eu tenho certeza que um dia todos nós haveremos de reconhecer o anjo que cada um realmente é, porque esse dom é nosso. E assim diz Menotti Del Picchia: goza a euforia do voo do anjo perdido em ti. Não indague se nossas estradas, tempo, vento desabam no abismo. Que sabes tu do fim? Se temes que teu mistério seja uma noite escura, enche-o de estrelas, ou até dessa lua maravilhosa, e num deslumbramento da ascensão, se pressentires que amanhã estarás mudo, esgota hoje, como um pássaro, as canções que tens na garganta, porque as tem. E canta, canta. Quem sabe a canção faça a fera adormecer, a fera que espera devorar o pássaro. Desde que nasceste, não és muito mais que um simples voo rumo aos céus? Que importa a rota? Voa e canta, enquanto existirem e resistirem as asas. E elas existem e resistirão de toda a eternidade, porque todos nós somos anjos, espíritos muito amados. Que Deus nos abençoe.